Olá, muito boa noite na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel. Está entrando no ar mais um debate pela netfé.tv. Eu quero dizer-lhes, e como faço sempre, saudar-lhes dizendo Reirene tu Kyrio. Reirene tu Kyrio é a paz do Senhor em grego bíblico. A paz do Senhor a você, meu irmão, minha irmã. Você que abrilhanta a nossa programação, nos dando o privilégio da sua audiência. Este programa é um oferecimento de uma plataforma de streaming, na verdade, tecnologia de ponta, que é a Netfé. A Netfé é uma plataforma com conteúdo cristão, cultos sendo transmitidos, programas musicais, programas infantis, teologia da melhor qualidade, debates para levar a você, meu querido irmão e minha irmã, ter maior entendimento da palavra de Deus, do cristianismo em geral e todas as suas vertentes. Nós estamos aqui pela netfé.tv. Você pode fazer a sua inscrição. Basta você acessar netfé.tv. Anote aí, netfé.tv. Faça seu cadastro, faça sua inscrição e participe, não é? Edifique sua vida, edifique seu lar através desta plataforma de streaming que veio para realmente fazer a grande diferença. Bom, voltamos aqui para o tema desta noite. Meu querido irmão, são muitas doutrinas que pululam, não é, no seio da cristandade, no meio da igreja. Nesses anos todos, né, aliás, nos séculos, não é, de história da igreja, nós vemos muitas doutrinas. E vemos também alguns remakes de doutrinas que apareceram no primeiro, segundo século, gnosticismo cristão, por exemplo, e que vêm travestidas de cristianismo, reaparecendo em vários pontos da história. Bom, o que realmente tem, nos últimos anos, inquietado a igreja é a teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade é bíblica? Esta é a nossa pergunta. Nós teríamos hoje um defensor da teologia da prosperidade, o apóstolo Leonardo Germano, mas há pouco tempo ele entrou em contato com a nossa produção dizendo que estava no hospital. Nós desejamos melhoras a ele, não é? Desejamos que, se ele estiver enfermo, que ele melhore, ou a pessoa com quem ele está acompanhando possa melhorar. E convidamos o pastor Leonardo Germano para voltar, para vir, na verdade, ao nosso programa, defender as suas convicções doutrinárias. Bom, para debater comigo, ou melhor, para nos explicar sobre teologia da prosperidade, eu estou recebendo aqui um dos grandes apologetas brasileiros, o pastor João Flávio Martinez. Pastor João Flávio Martinez, que é ministro do Evangelho, pastor da Igreja Batista, professor de teologia e apologética. E, aliás, já fica aqui uma pergunta aqui, aliás, que eu encontrei isso no livro do Berkoff, quando eu dei aula de História da Teologia. Qual a diferença de apologética e polemismo? Ele é presidente e fundador de um ministério que, na verdade, irmãos, é uma ferramenta de auxílio à igreja, que é o Ministério Apologético CACP. Graduou-se em História e Teologia, pós-graduou-se em Cultura Teológica pela Faculdade Dom Bosco e, como pesquisador de religiões, especializou-se em islamismo, autor de vários livros, Islã, sua influência nos grupos terroristas, Céu e Inferno, para onde vamos que morrem? Como responder aos argumentos da CCB, Congregação Cristã do Brasil, né? Sabatismo à luz da Bíblia e calvinismo recalcitrante. Bom, já declarou que é arminiano, né? Também é coautor da Bíblia Apologética de Estudos, editada pelo ICP. Meu querido pastor João Flávio Martinez, quero saudar-lhe, dizendo boa noite na paz do Senhor Jesus. Pastor Cruvinel, boa noite, a paz do Senhor. Obrigado pelos predicados exacerbados que o senhor deu a meu respeito. Eu não sou grande coisa não, mas estou aqui trabalhando já há 22 anos com apologética, seguindo aí os passos do nosso
como diz o Jamierson, do nosso guru, que é o pastor Nathanael Rinaldi, que partiu para o Senhor em 2016. Respondendo à sua pergunta, os pais apostólicos, entre eles há uma divisão. Então tem os pais apologéticos, por exemplo, o livro do Irineu, ele vai fazer uma apologética, uma defesa do evangelho diante da gnose. Inclusive aquele evangelho de Judas, que fizeram um estardalhaço, dizendo que tinham descoberto uma grande carta, uma carta que ia mudar o cristianismo. Parte desse evangelho todo está citado nas obras de Irineu. Só um exemplo, né? E tem também os pais polemistas. Aí nós temos vários deles, acho que a maioria deles foram polemistas. E aí quando você pega um assunto para estudar, por exemplo, vamos imaginar a predestinação. Então aí os pais polemistas, eles exploram todos os aspectos daquele tema. Eles criam discussões a respeito daqueles temas. Esses são os pais polemistas. Um deles, eu posso te citar, para mim um dos mais polêmicos de todos é Orígenes. Né? Ele realmente criava polêmicas que acabou até virando algumas delas heresias. Mas ele é um exemplo de um pai apostólico polemista. E os apologistas, de todos eles, o que eu gosto com profunda admiração é Tertuliano, porque Tertuliano ele vai fazer uma defesa sobre a doutrina da Trindade, ele vai criar o tema triunidade, né? Não é logística, é neologismo. Ele vai criar a linguagem, né? Não existe nenhuma outra facção religiosa do mundo a palavra triunidade que depois virou trindade. Então, o Tertuliano, além de um grande apologista, ele foi um grande teólogo também e foi um dos primeiros a, digamos assim, trazer limpidamente a doutrina da Trindade aos que serviam Jesus Cristo. Pastor, eu dei aula de História do Pensamento Cristão já há mais de 20 anos, né, no Seminário Teológico Sul Brasileiro, e lá eu usei o livro do Berkoff, História das Doutrinas, um livro muito Luiz bom, Berkoff. Inclusive. Eu gosto da comparação que ele faz, inclusive citando Tertuliano, que na verdade é o melhor exemplo de polemista no sentido de combater a heresia dentro da cristandade, né? Combater muitos deles eram mais de uma coisa, eram polemistas, eram apologistas, sim, eram teólogos, né? Agora o senhor citou aí o nosso grande, saudoso pastor Nathanael Rinaldi, não é? Eu sou da época do mimeógrafo ainda no ICP. Eu sou da época do, não sei quantos anos o senhor tem, eu tenho 55, eu sou cristão há 36 anos. Eu sou da época do grupo Cristo é a Resposta, na 24 de maio, na Barão de Tapetininga. Sou da época das agências missionárias, não é? E sou da época também de fazer defesa da fé, procurando o pessoal lá embaixo do viaduto do chá. Mas vamos ao nosso debate, pastor. Na verdade, hoje não vai ser um debate, vai ser uma entrevista, vai ser uma aula. Lembrando que o nosso chat está aberto. Quem quiser perguntar, até discordar da posição do nosso convidado hoje, pastor João Flávio Martinez, que, repito, e não é elogio exacerbado, não é verdade, não é? O irmão João Flávio tem sido, juntamente com o seu ministério, uma fonte de inspiração para a igreja e para como antídoto a uma série de heresias. Eu gostaria de verdade que a igreja prestasse bastante atenção a esse ministério, inclusive cuidasse dele e fosse, como Paulo diz, não é, em uma das suas cartas, fosse instrumento de auxílio. E eu gostaria depois, no final, que o pastor falasse como pode auxiliar o seu ministério, viu, pastor? Que é um ministério muito bom. Mas vamos lá. Só para o senhor saber, o CACP, ele é hoje, digamos assim, o portal apologético com o maior conteúdo da internet, que está talvez do mundo inteiro. Teve um amigo meu que fez uma pesquisa em nível mundial, ele trabalhava na Microsoft, e ele falou, olha, pelo conteúdo do CACP, que é o cacp.org.br,
talvez ele esteja entre os 100 maiores sites de conteúdos teológicos no mundo. Nós temos quase 15 mil páginas de estudos, sendo que um estudo lá pode ter 20, 30, 50 páginas. Então, é um site que tem um conteúdo bastante robusto, totalmente gratuito e disponível para os irmãos já há 22 anos na internet. Maravilha, pastor. E eu muitas vezes me fazem alguma pergunta da apologética, eu falo, olha, procura o site tal, CACP. Aí o pessoal vai lá, já me ajuda muito, me economiza tempo. Mas vamos lá. A teologia da prosperidade, como conhecida no Brasil, ela não é uma coisa muito simples, não é? Ela envolve uma série de outras doutrinas, maldição hereditária, cura interior, quebra de maldição. Quebra de maldição. E, na verdade, com maior ou menor intensidade, dependendo do grupo em que está. Então, pastor, fala um pouco da história da teologia da prosperidade, e a pergunta é, qual é a relação dela com o pentecostalismo clássico? Vamos lá, então. É bom deixar claro aqui, pastor Cruvinel, que hoje essa teologia ela está dentro das igrejas históricas, tradicionais, ela está dentro de tudo quanto é igreja, infelizmente. Por exemplo, a minha igreja, a minha denominação, a Igreja Batista, tem muitas igrejas, por exemplo, que para começar o culto tem que entrar a Arca da Aliança e alguém tocando chofar. Se não acontecer isso, sério, Igreja Batista, da nossa convenção e tudo. Tem que tocar chofar, tem que entrar a Arca da Aliança, e depois começa o culto. Então, os modismos neopentecostais, eles infelizmente dominam as igrejas de A a Z. Hoje não é mais um problema só dos pentecostais. Hoje ela é um problema até das igrejas históricas, tá certo? Isso aí é um mal que está aberto. Deixa eu contar um pouquinho, então, da minha história, como é que eu vim a conhecer o mundo neopentecostal, como é que isso aconteceu comigo, como é que foi a minha libertação, e aí eu vou contando um pouquinho da história. Na década de 90, eu me converti em 1989, pastor Cruvinel. O senhor já era crente, mas eu me converti em 89. E me batizei em dezembro de 1989. Ou seja, eu posso dizer que eu dei o melhor da minha vida até hoje, eu dei para Deus. Eu ofertei ao Senhor. E aí, quando eu me converti numa igreja pentecostal bem tacanha, bem tradicionalista, aquela pentecostal que parecia meio Deus é amor, sabe? Entendi. Foi numa igrejinha assim que eu me converti. E quando eu comecei a estudar a Bíblia, comecei a ler muito, os primeiros livros que eu achei foram os da Igreja da Graça. E lá estavam os livros de Kennedy Hagin, de R.R. Soares, né, do T.L. Osborne. T.L. Osborne. Exatamente. Aí eu comecei a comer isso tudo. Eu tenho aqui na minha biblioteca até hoje. Eu tenho todos os livros do T.L. Osborne, eu tenho os livros do Kennedy Hagin, eu tenho os livros do R.R. Soares, tá certo? Que a gente até brinca com ele, erra Soares. Então a gente tem todos esses materiais aqui. Mas em 91, 92 ou 93, por aí, eu tive contato com o primeiro livro do pastor Paulo Romero, chamado Supercrentes. O Supercrentes foi o primeiro livro, está aqui na minha biblioteca, eu não achei para mostrar, eu achei outros dois aqui. E aí, ao achar esse livro, pastor Cruvinel, eu peguei o telefone do Romero, do Paulo Romero, liguei para ele, para tirar satisfação com ele. Ele ficou comigo no telefone quase... Sério, naquele tempo não tinha internet assim, não tinha... Isso foi em 93. Ele ficou comigo no telefone quase 4 horas dialogando comigo. E aí eu acabei ficando amigo dele. Eu não sei nem se ele lembra disso. A gente se encontrou depois, lá no pastor Nathanael Rinaldi, mas enfim... E aí eu comecei a ler os livros dele. Então o primeiro livro que vai quebrar um pouco da minha visão errada, que vai tirar um pouco do poder do Kennedy Hagin sobre a minha mente, vai ser o Supercrentes, que para mim é uma obra que é um divisor de águas no Brasil, pastor. A obra do Paulo Romero, Supercrentes, muito bem documentado. Muito bem documentado. Uma obra incrível que se alguém não leu, procure nos sebos.
Eu acho que acha-se os PDFs por aí para poder adquirir. É fantástico o livro Supercrentes. Depois eu li esse aqui, ó, Evangélicos em Crise. Esse livro aqui é maravilhoso. É um best-seller. Esse livro se me falha a memória, ele tem base no livro do Randy Graff, não é? Sim, ele tem citações do Randy Graff, mas a pesquisa dele aqui é muito boa. Ele cita o Randy Graff, ele cita várias obras aqui. E depois o último dele que eu li, que foi a tese de mestrado dele, se não me engano, esse aqui, pastor, ó, tá vendo aí? Decepcionados com a Graça. Tá vendo? São obras incríveis que me ajudou muito na minha libertação. É importante nós lembrarmos que o movimento dos modismos neopentecostais, ou da teologia da prosperidade, ele vai começar a chegar no Brasil aqui no final, com força mesmo, no final da década de 70. É aí que começa. Lá nos Estados Unidos, ele começa no ano 50, 60 e já vai rolando, já vai criando força. No Brasil, ele começa a ter uma certa influência a partir da década de 70. Década de 80, pastor, aí... Só um minuto. Responda assim, eu vou deixar o senhor continuar falando sobre a história, mas me responda sim ou não. Teologia da prosperidade é bíblica? Não. Teologia da prosperidade faz mal para a igreja? Faz mal para a igreja. Faz mal para a igreja. É um ataque de Satanás contra a igreja de Jesus, pastor. Então, agora, já que o senhor já falou que é um ataque de Satanás, pode continuar falando e eu vou interpelando o senhor. Eu acho que eu não estou aqui pregando a teologia da miséria também, não estou dizendo que o crente vai ser miserável, eu não sou hipócrita aqui, tá? Eu sou bem transparente no que eu estou dizendo, mas o foco da igreja tem que ser o mesmo foco de Cristo. Quando a gente lê o livro de Atos, por exemplo, não tem campanha de cura divina, não tem campanha da prosperidade, não tem campanha de rosa ungida, de sal ungido, embora tem milagres, tem tudo isso lá, mas de um jeito assim, espontâneo. O senhor não é contra a cura divina? De jeito nenhum, eu sou continuista. Eu acredito na continuidade dos dons. O senhor também não é contra, porque existe uma diferença, pastor. Eu nasci numa igreja, eu nasci na Igreja Cristã Pentecostal da Bíblia do Brasil. Reverendo Epaminondas Silveira Lima, que recebeu o movimento pentecostal na Cruzada Brasileira de Evangelização e tudo mais. E campanha de cura divina, campanha de oração, essas coisas, o senhor não é contra, é uma coisa diferente. Aquelas campanhas, senhor, por exemplo... vamos lá. Eu diria para o senhor o seguinte, que nós não vamos achar essas campanhas na Bíblia. Sim. Agora, a Igreja Batista, por exemplo, faz campanha de missões, faz campanhas de evangelismo, faz várias campanhas dentro da igreja. Esse termo campanha não é o problema. Tá ok, pastor? Não é antibíblico, não é o problema. Não é antibíblico em si. O problema é o seguinte, quando você faz um culto só para falar de cura divina, eu acho que está perdendo a essência do evangelho. Você tem que falar, prioridade é Cristo. O centro da pregação é Cristo. Você pode falar de Cristo e de cura divina e orar pelos enfermos? Pode, sem problema. Tá certo? Nós cremos num Deus que ainda cura. Pastor, isso em teologia se chama unilateralidade de apreciação doutrinária, não é que é uma doutrina em detrimento da outra. Agora, Jesus disse, se você não crê no que eu falo, crê nas obras que eu faço. Agora, as obras em si não são o foco. As obras, porque o que me deixa preocupado com a teologia da prosperidade, entre tantas heresias, gente, um programa só não dá. Pastor João Flávio Martinez vai ter que voltar para a gente continuar. Porque a gente tem que fazer Teologia da Prosperidade 1, quebra de maldição, Teologia da Prosperidade 2, Deus, porque na Teologia da Prosperidade você pode receber cura mediante uma oferta, Deus é o seu garçom. Você compra. Pastor, eu vou te contar uma história aqui rapidinho. Na década de 90, isso foi em 95, marca aí, 95. Eu tinha um casal na minha igreja que estava com AIDS. Naquele tempo morria-se com AIDS. 94, 95, morria. Você descobriu que estava com AIDS, você ia morrer. É uma questão de tempo. Hoje a AIDS quase tem cura aí com os coquetéis aí, a pessoa não morre de AIDS. E eu me lembro que esse casalzinho, 2 casais, soro positivo, não estava no culto no domingo à noite.
Aí na segunda-feira eu fui lá visitá-los. Cheguei lá, encontrei os dois profundamente entristecidos, chorando. Aí eu falei para eles: o que aconteceu que vocês não foram na igreja? Aconteceu algum problema? Não, pastor, a gente ouviu aí um carro de som passando aqui na rua, falando sobre a cura divina, que ia ser a fogueira santa de Israel e que Deus poderia curar as nossas enfermidades. Então nós fomos lá na Igreja Universal, cheguei lá, isso foi em 94, hein? Cheguei lá, tinha que pegar um envelope. O envelope tinha que pôr R$ 100 para receber a cura. Eu fui lá falar com o pastor, falei: pastor, eu e minha mulher estamos com AIDS. Eu só tenho 100. Naquele tempo, R$ 100 era um salário mínimo, tá, pastor Corvinel? R$ 100 era um salário mínimo. Não sei se você lembra disso. Era 100 URVs. Lembra disso? R$ 100 era um salário mínimo. Era muito dinheiro. Aí ele chegou no pastor e falou: olha, deixa eu pôr 50 para minha mulher e 50 para mim. Porque nós dois temos que receber a cura e eu só tenho 100. Era o único dinheiro que eles tinham. Aí o pastor olhou para ele e falou assim: meu amigo, você quer ou não quer receber a bênção? Se quer receber a bênção, põe 100 em cada envelope e não me incomode com isso, porque ou você tem fé ou você morre doente. E aí ele pegou a esposa. E isso foi fato. Ele pegou a esposa e veio para casa. Aí eu fui visitá-lo e falei para ele: meu amigo, você tem que aprender uma coisa. Primeiro, você não pode ir em organizações que só prezam o dinheiro e não a cura. A cura quem dá é Deus. De graça recebeste, de graça dai. Você não pode vender a cura de Cristo. Você não pode vender aquilo que Jesus deu de graça. E aí eu preparei... É um remake da simonia, né, pastor? É um remake da simonia do século XVI. Não, é simonia escancarada. Sagrado. Exatamente. Só que agora eles estão... tipo assim, a Igreja Católica loteou e vendeu o céu. O Edir Macedo colocou pedágio para ir para lá. Tá entendendo? Porque já estava vendido o céu, então ele pôs pedágio. Então o que é isso? Isso é um pedágio, é uma simonia, é uma venda de indulgência, é um pecado, uma blasfêmia. E aí eu fui lá, eu orei com esse casal, falei: guarda o seu dinheiro, e graças a Deus esse casal viveu mais uns 5 anos, e eu fiz o velório dos dois, os dois vieram morrer mesmo com HIV, mas pelo menos morreram salvos. Mas se eu não vou ali acudir, pastor Corvinel, eles morreriam desviados, entristecidos. Mas, pastor, vamos lá. Não é só essa denominação que prega a teologia da prosperidade. Essa denominação em si, e na verdade eu quero dizer aqui que a nossa questão não é pessoal, é doutrinária, não é doutrinária do ponto de vista do cristianismo, tá? Pastor João Flávio Martinez, vez por outra, aí é interpelado judicialmente pelas suas convicções, não é? E a igreja tem 11 processos e 2 inquéritos. Nesse ponto, eu sou o apologista que mais levou processo. Nem o ICP conseguiu levar tanto processo. Tanto processo. Mas Deus vai dar graça. Porque a questão, muitas vezes, é uma questão de amor. Mas isso que eu acabei de falar, pastor, isso que eu acabei de falar para o senhor, é uma coisa que eu vivi. É pura verdade. A mãe desse casal mora aqui na cidade ainda até hoje. Eu tenho, não sei se o senhor sabe, mas olha meu livro aqui, ó. Iurde, que reino é este? Tá vendo aí? Este é meu livro. Iurde, que reino é este? É um livro que eu escrevi. E aqui neste livro, eu coloco a Igreja Universal do Reino de Deus como uma seita. Sem nenhum problema. Seita. O Edir Macedo defende o aborto, pastor. Uma organização que defende o aborto não pode ser outra coisa, tem que ser seita. Uma vez eu falei na televisão, quem defende o aborto vai para o inferno, aí no programa de televisão e rede nacional. Aí me disseram assim: mas o bispo fulano defende, não estou nem aí, vai para o inferno do mesmo jeito. Porque a Bíblia que diz, deixa eu só dizer que o Fábio e a esposa estão nos assistindo, não é? O Fábio e a esposa são meus alunos. Deixa eu dizer também que nós estamos aqui, irmãos que estão assistindo em Curitiba, Ceará, Goiânia, Belo Horizonte, São Paulo e Rio. Pastor, vamos didaticamente aqui, porque nós, olha, falamos bastante, chegamos quase à metade do programa. Eu quero não falei pouquinho... Não falou quase nada, né? Mas vamos voltar semana que vem. Amém. Produção,
É possível o pastor voltar semana que vem? Se ele tiver espaço, é possível? Produção, me coloca aqui. É possível continuar com o pastor João Flávio Martinez na próxima semana? É, né? Se o senhor tiver espaço, nós vamos continuar com isso aí. Então vamos lá, eu quero um pouco da história da teologia. Na verdade, vamos ser mais práticos. Por que a teologia da prosperidade com relação a dinheiro? A dinheiro. Depois nós vamos falar as outras doutrinas. Está em desconformidade com a Bíblia Sagrada, aquela questão bíblica. Tá bom. Primeiro que eu tenho aqui nesse meu livro aqui, deixa eu dar uma notícia para os teus telespectadores. Quem quiser o PDF gratuito do meu livro, é só me chamar no meu WhatsApp, que eu mando, tá, pastor? De graça? Tá? Quem quiser, de graça. O livro físico tem que comprar, porque ele tem custo, mas quem quiser o PDF é gratuito, tá? O meu WhatsApp é o 17 988 17 8448. Então vamos lá. Aqui no meu livro, eu tenho uma Repete parte. o WhatsApp. Repete. 17 988 17 8448. 988 17 8448. Pronto. Ok? Aqui no meu livro, eu tenho uma parte que eu falo sobre finanças, que eu falo sobre dinheiro. Inclusive, eu degravei o vídeo do Edir Macedo quando ele fala do Dá ou Desce. Lembra daquele vídeo polêmico dele? O Dá ou Desce? Uhum. Eu fiz toda a degravação aqui e o internauta pode ler. Veja, 2 Coríntios 9,7 diz assim: Deus ama aquele que dá com alegria. Alegria. Deus ama aquele que dá com alegria. Por exemplo, eu defendo o dízimo no Novo Testamento sem nenhuma doutrina correlacionada com a salvação, porque eu tive na minha igreja, eu sou pastor local há 30 anos, né? Eu tinha uma tesoureira na minha igreja que ela veio da Assembleia de Deus. Ela era uma benção, essa tesoureira. E ela fazia assim com os irmãos: irmãos, está escrito aqui em Malaquias 3, de 8 em diante. Roubará o homem a Deus? Quem rouba é ladrão. Lá em Apocalipse 21:8, acho que é 28, 21:8, está escrito que ladrão vai para o inferno. Então, se você não deu dízimo, você pode acordar no inferno. Então, ela fazia exegese pura, né? É uma exegese poluída. Então, o que acontece? Ela fazia uma analogia. Pode falar, pastor. Exegese, né, pastor? Colocar no texto que o texto não está dizendo. Usando a referência verbal e não a referência real. Então, na verdade, eu tive que sentar com ela, explicar que a salvação é pela graça, e se é pela graça, o meu dízimo não pode comprar, não tem nada a ver com o meu dízimo. Então, como é que eu defendo o dízimo? Porque eu sou dizimista, eu defendo a prática do dízimo no Novo Testamento. Tem 2 textos básicos para isso. Mateus 23:23, Jesus fala que os fariseus, os doutores da lei, dizimavam tudo, até o endro e o cominho. Aí, em Mateus 5:20, o Senhor Jesus diz para os seus seguidores: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, vocês não serão meus discípulos, ou não estarão no meu reino. Então, o que a gente tem que entender hoje? Nós somos dizimistas, ofertantes, por causa do amor constrangedor de Jesus. Paulo disse: o amor de Cristo me constrange. E a alegria de cooperar com a obra de Deus. Agora, quando eu dou 100 para ganhar 1.000, quando eu dou 1.000 para ganhar 1 milhão, isso é negociata com Deus. Isso não tem parte na palavra de Deus. Sim, agiotagem, absurdo. Então, veja, como é que nós na nossa igreja... Exatamente, como é que nós na nossa igreja... E é engraçado que eu tenho uma pequena igreja, tá, pastor Cruvinel? A 5ª Igreja Batista aqui em Rio Preto é uma pequena igreja. Só que a nossa igreja, eu vou te falar uma coisa, de todos os irmãos que trabalham, 100% é dizimista. Detalhe, nós não gastamos 5 minutos para falar de dinheiro no culto. No máximo 5 minutos, e quem fala é o tesoureiro. Ele fala: irmãos, olha, estou aqui para tirar a oferta, se você trouxe sua oferta, o envelope está ali. Sabe aqueles recadinhos básicos? Nós não gastamos tempo em ficar falando de dinheiro. Os irmãos Pastor, cooperam... me dá licença.
O senhor me Pois dá, não. perdoa, pastor, mas deixa. Assim, nossa igreja, nós temos um minuto de instrução, porque é importante que os novos, os Sim, visitantes, os novos membros sejam instruídos. Então temos lá 5 minutinhos, né? Agora, eu fico escandalizado, meus irmãos que estão me assistindo, pelo amor de por Deus do céu, você convidar um pregador porque esse pregador tira oferta, você está fazendo um desserviço ao reino de Deus. exatamente. Você que convida alguém, porque ele consegue fazer uma indução para tirar oferta. E olha, você precisa se converter. Porque se Jesus, Exatamente. na hora que Jesus voltar, e você ter essa visão de mercadejar a palavra nesse sentido, porque, pastor, eu tenho visto por aí, houve uma época dos grandes eventos de pregadores do meio pentecostal que eram convidados só porque tinham habilidade de tirar oferta. Exatamente. Às vezes, Exatamente. pastor, só vim pregar na minha igreja, eu vivo de pregação, mas aí às vezes as pessoas me Eu perguntam, também, o viu, senhor faz pastor aquela. Cruvinel? Eu também sou obreiro, eu também sou obreiro que viaja, que dou seminário, congresso. Então, agora, o pessoal já. Você vive de oferta, tira metade da oferta da igreja, metade para a igreja, metade para o ministro. Irmãos, olha, Jesus está voltando. E isso vai dar problema. Pode continuar, pastor. Olha o que diz em Mateus 6, 19 e 20. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntais para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Em Mateus 6,33 está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, eu tenho aqui todo um capítulo falando de vários textos. Timóteo, 1 Timóteo 6, de 6 a 11, Paulo vai dizer para Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de toda Pastor, de amargura. todos os males. Deixa eu só voltar aqui em Mateus 6,33, porque é usado pela teologia da prosperidade de forma equivocada, né? Se o senhor abrir o texto, vai ver. E todas estas coisas. E aí, porque Que ele diz está as no, que demais está no coisas. texto. Aí diz as demais coisas, qualquer coisa, carro do ano, se você tiver um carro Não. simplesinho, te falta fé. Então, o texto se refere ao versículo 31, que Isso. comer, que beber e o que vestir. O básico. Porque o que eles ensinam é o seguinte, que se você tem um carro, eu me lembro quando começou essa perniciosidade, essa malignidade, chegamos para os nossos pastores, homens santos, e diziam, que carro o senhor tem? Fusquinha? Então o senhor não tem fé, só deve estar em pecado. Não tem fundamento isso, né? Jesus, o jumentinho era o Cadillac da época. Olha, fala sério. Isso é uma doutrina mentirosa. Era o cavalo, né? Não era o Mentirosa. jumento. É uma doutrina mentirosa. Kennedy Hagin fala isso. Ele defende isso. Que Jesus andava de carro zero e tinha casa na praia. Dizem que Jesus tinha casa na praia. Sabe, pastor, eu vou te contar uma coisa aqui sobre a minha vida. Eu me considero um homem rico. Aí o senhor vai dizer, puxa, senhor me manda uma oferta aí de 1 milhão, por favor. Eu vou explicar para o senhor por que eu me considero um homem rico. Eu consegui a minha casa agora com 47 anos. Eu completei 50, vai fazer 3 anos que eu tenho essa casa. Tá olhando aqui a minha biblioteca? Essa aqui é meu tesouro. Eu devo ter aqui uns 50 mil reais de livro. Essa biblioteca minha aqui é o meu tesouro. Falei para minha filha que é minha herança que eu vou deixar para ela. Eu tenho uma casa que é uma casa de 120, 130 metros quadrados, uma casa simples, uma casa popular que eu comprei aqui no plano. E claro, daqui 30 anos ela vai ser minha. Mas eu estou muito feliz porque eu, pessoalmente, não tenho o que reclamar. Deus não me deixa faltar nada. São 30 anos de ministério. Já passamos bons e maus bocados. Já passamos realmente por necessidades, como disse Paulo, por amor ao Evangelho, você passa necessidades. Mas eu sei viver na graça de Jesus e Deus tem me dado tudo, pastor Cruvinel. Eu tenho hora que eu me sinto assim um filho paparicado por Deus. Eu agradeço a Deus por tudo que ele tem me dado. Eu não sou milionário, eu não sou, mas para mim eu sou um homem rico. Sabe, Deus tem me dado saúde, Deus tem me dado uma família abençoada,
Deus tem me dado aqui uma casa para eu morar, Deus tem me dado uma igreja para eu pastorear, Deus tem me dado um site para eu cuidar, Deus tem me dado, sabe, tanta coisa para eu fazer para Ele, isso me dá tanta alegria. Deus tem me dado a oportunidade de ajudar tantas pessoas, então eu me considero um homem rico. Tá certo? Agora, essa história de ter helicóptero, de ter aviões, de viver em mansões, isso aí foge da Não, olha, irmão, o simplicidade que pior, está em Cristo. pastor, vamos bater um papo aqui, conversa de pastor hoje. Conversa de pastor, meus irmãos. Eu tenho que ir para o intervalo, eu estou até atrasado no intervalo, mas olha, deixa eu falar aqui coisa para vocês. Eu tenho muita pena e muita preocupação com os nossos jovens pregadores. Eu passei 5 anos da minha vida no campo missionário. Meus filhos nasceram no campo missionário. Meu Olha aí, primeiro filho, eu tive que andar mais de 100 quilômetros num carro movido a gás de cozinha para esse menino poder nascer. E eu tenho hoje um filho especial, que é de verdade muito especial para mim, não é? Minha filha nasceu no campo missionário, servindo a Deus. Mas eu vejo hoje irmãos que são movidos por essa vaidade de dizer que é pregador internacional. Se você atravessar a ponte da amizade, você já pregou internacionalmente. Quem é de Deus não precisa disso. Quem é de Deus prega em qualquer lugar. Eu já preguei em avião, já preguei em ônibus, já preguei em trem, já preguei em biqueira, lugar que o pessoal barco, vendia droga, pregador. Agora, eu fico escandalizado de ver jovens que amam, que se convertem, e o sonho deles não é ir para o céu. O sonho deles é pregar num evento no sul do Brasil. Deixa eu dizer para pois você, quem é. é de Deus não procura avivamento, quem é de Deus provoca avivamento. Onde você Pastor colocar Cruvinel, a mas planta do o campanha senhor é um de homem possessão. rico. O senhor Sou concorda que o senhor é um rico, homem rico? O senhor é um homem rico. rico. Olha as Olha, experiências que o senhor tem. irmão, eu passo luta, passo dificuldade, mas não vou sair daqui hoje, de madrugada, para pregar numa vigília. Quando acabar o Olha, programa, eu vou pregar numa vigília, lá em Interlagos, irmão. Vou sair daqui da Zona Sudeste, vou lá na Zona Sul pregar a mensagem do Evangelho. O senhor sabe que eu sou esportista, né? Não sei se o olha, não senhor sabia acompanha. não. Isso eu não Não, sabe que eu sabia. sou mestre de capoeira. Eu sou Puxa mestre de vida, capoeira. não E vou eu mexer com o senhor uso não. isso. Eu ia mexer, não vou mais. Né? Eu uso isso como instrumento missionário, dou aula de graça para poder. As pessoas foram em 2 aulas, foram para a igreja, aceitaram a Jesus. Então, o que eu vejo os pregadores hoje, eles querem colocar anel. Se ele não tiver para colocar um anel de ouro, ele vai lá e compra um falsificado. Compra roupa Rapaz, de pregador. eu uso aliança porque eu sou casado, mas se eu pudesse, eu nem usava aliança. A minha mulher Mas aí que trabalhava tá. em relojoaria, ela que sempre quis comprar para mim um anel de história, que eu sou formado em história, e um anel de teologia para mim. Eu nunca deixei, porque eu só uso esse aqui porque eu sou obrigado, pastor, porque eu não gosto de nada pendurado em mim. Eu não... Pastor, mas aí que está. O que eu estou querendo. Eu não tenho dificuldade com isso, sabe? A minha dificuldade é que as pessoas têm o coração na terra. Onde que está o Na teu terra. coração? É o que eu acabei Esse de ler negócio da aqui. teologia. Irmãos, eu fico indignado. Esse negócio da teologia da prosperidade é coisa do diabo, É. para fazer você esquecer do céu. O que é que o diabo ofereceu para Jesus? Ele ofereceu os Exatamente. reinos, dinheiro, Tudo te, poder. está escrito: tudo te darei se prostrado me adorares. Quem diz que vai te dar tudo é o diabo, não é Deus, não. Deus É. fala: filho meu, dá no teu coração. Mas Eu, vamos para o eu, intervalo. Tá bom. A Fala, gente volta pastor, antes do depois, então. intervalo. Fala. Não, Não, eu só fala. ia dizer que eu lia muito o Atmani, não sei se você conhece o Atmani, Atmani, o missionário conheço. da China. O Coreano. Atmani, o Atmani ele dizia assim, que quando você chega diante de Deus, você não chega com a travessa e pede para encher de arroz. Você chega com a travessa e fala, Senhor, quer minha travessa também? É o contrário, você chega entregando. Você não quer receber, você quer entregar. Exatamente. Eu sou de uma época que as pessoas queriam ver almas serem salvas. Não Exatamente é isso. próspera. Não é gente, grandes missionários. John Wesley, quando faleceu, o que ele deixou? A colher de prata. Então, isso é maligno. De Deus não é. Pode ter certeza. Nós vamos continuar. E tem uma série de doutrinas, mas deixa eu ir no intervalo, que nós temos que falar de teologia. Vou ao intervalo, volto já com o pastor João Flávio Martinez. Meus irmãos, deixa eu falar. Você está assistindo aqui pela Netfé.
A Netfé é uma plataforma de streaming, uma plataforma cristã, uma plataforma que propõe conteúdo para edificar a sua vida. Você está vendo na tela aí, olha, cultos na palma da sua mão, programação infantil, entrevistas, programas originais como este programa. Esse programa pertence à Netfé. O programa Debates, a Netfé não é responsável pela opinião dos seus debatedores, mas é um programa da Netfé para edificar a sua vida. Nós temos aí muitos programas interessantes agora na área do louvor, com Sula Miranda, está aí crente, que já está na plataforma, você pode assistir, não é? Então, venha para a Netfé, faça o seu cadastro, netfé.tv, porque é conteúdo da melhor qualidade. Mergulhe na palavra de Deus, conteúdo cristão. Venha conosco para a netfé.tv, ok? Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Você quer estudar teologia sem sair da sua casa? Nós temos 2 cursos disponíveis. Ainda é possível você fazer a sua inscrição no nosso curso de grego bíblico. Nós temos 2 aulas por semana. 2 aulas por semana. É possível você se matricular no curso de grego. Aliás, nós temos 1 aula por semana. Você pode se matricular no curso de grego bíblico online. Mas eu quero falar com você sobre o curso teológico. Vai aparecer na sua tela o nosso banner. Nós temos 4 cursos disponíveis. Hoje nós temos alunos na Inglaterra, alunos na Bélgica, alunos em Portugal, na Espanha, não é? E em vários estados brasileiros. O nosso curso é um curso livre, reconhecido por 2 convenções das Assembleias de Deus. E você recebe todo o material de uma vez, Você recebe no conforto do seu lar. Você gostaria de informações sobre os nossos cursos? Me mande uma mensagem para o WhatsApp 11 96766 5787. 11 96766 5787. Esse é o meu WhatsApp, ok? Meu WhatsApp, 11 96766 5787. Curso de preparação ministerial básico, médio, avançado. Paga em 3 vezes sem juros no cartão São Paulo e Grande São Paulo, não paga frete. Investe em você. Se você não acreditar no seu ministério, ninguém vai acreditar, ok? Tá bom? Vamos voltar para o debate, que hoje eu quero ouvir mais. Quero ouvir o pastor, meu amigo pastor João Flávio Martinez. Uma honra recebê-lo aqui. Ele é um dos maiores apologetas do Brasil, não é? E no intervalo ele está lendo o próprio livro. Veja você. Pastor João Flávio, Deixa eu fazer aqui mais uma propaganda de 2 outros livros, pastor. Que você falou que eu podia mostrar alguns livros. Olha, do Ezequiel Soares, conhece esse aqui? Tá vendo aí? Heresia? Não, não li. Não Heresias e Modismos. Não da conheço CPAD. do Testemunho de Jeová. É da CPAD, um livro belíssimo, viu? E tem também o livro Escravo das Heresias, do meu amigo Tarles Elias, lá do Teologar, e ele conta a história, a experiência dele que ele teve na Renascer, dentro da Renascer. Então são livros bastante interessantes, tá certo? E aqui voltando para a teologia da prosperidade, pastor, eu quero dizer uma coisa. Eu creio em milagres financeiros. Vou repetir aqui. Eu creio em milagres financeiros. Quando eu fui casar, eu era obreiro da igreja, eu ganhava um salário mínimo, para você ter uma ideia. A minha esposa ganhava mais que eu. E quando a gente foi casar, nós oramos e colocamos a nossa necessidade diante de Deus. Deus é minha testemunha, eu não pedi nada para ninguém. E quando eu terminei lá a cerimônia de casamento, eu tinha ganhado tanto presente. E aí o irmão chegou em mim e falou assim, passa em tal lugar, que tem um negócio que tem para você pegar lá. Eu peguei e fui, não sabia o que era, fui lá. Eu ganhei um Fusca 73. Opa! Eu cheguei a ganhar até um carro, eu ganhei. Então, assim, a minha vida, nesses 30 anos de ministério, foi de milagre, pastor Cruvinel. Como é que eu vou duvidar do Deus que realmente provém as nossas necessidades?
tá certo? Essa prosperidade que o senhor acabou de contar aqui agora, esses testemunhos lindos que o senhor falou da sua vida, essa missão que o senhor vai fazer agora depois desse programa, isso é ser próspero. Tá É entendendo? verdade. Experiências desse tipo. Olha, orar, Senhor, acabou o gás, Senhor, acabou o leite para dar para a criança, e bater alguém na porta e falar assim: olha, Deus mandou te entregar essa cesta básica, Deus mandou te entregar essa caixa de leite. É essa prosperidade que eu acredito. Agora, a Pastor, prosperidade pregada por Kennedy Hagin, pela Igreja Universal, pela Igreja da Graça, pela Igreja Renascer, por essas igrejas neopentecostais, não é bíblica. E eu fico muito preocupado porque as pessoas estão se decepcionando, achando que Deus é obrigado a fazer certas coisas, quando na pastor, verdade não é. olha, Pois não, eu pastor. procurei para esse debate alguém que pudesse defender a teologia da prosperidade e mandar os vídeos, ninguém me mandou. Mas 2 amigos nossos mandaram vídeos aqui falando as suas opiniões. Primeiro, o pastor Rodrigo Ursino, da Assembleia de Deus, professor de escatologia, e Meu depois o amigo. pastor Joaquim de Andrade. Vamos ouvir a opinião do pastor Rodrigo Ursino e voltamos. Eu gostaria que o senhor falasse outras doutrinas da teologia da prosperidade. Na sequência, vamos lá, Tá pastor bom. Rodrigo Ursino, vamos lá. Olá, meus irmãos, paz do Senhor a todos. Sou o pastor Rodrigo Ursino, da Assembleia de Deus Ministério do Belém, aqui em Guarulhos. A teologia da prosperidade, na minha visão bíblica e teológica, é um verdadeiro câncer que tem se enraizado na Igreja do Senhor e deve ser extirpado completamente. Tem prestado um enorme desserviço ao reino de Deus e àqueles que fazem parte dele. Ela é herética, ela é mundana, ela é maligna, ela é absolutamente antibíblica e deve ser desacreditada. Não podemos crer naquilo que defendem os seus proponentes e defendem aqueles que fazem parte desta falsa teologia que nada tem a ver com o cristianismo bíblico, com o evangelho do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Olha, ele chama de câncer, de câncer. Mas é um câncer, pastor. É um câncer, porque as pessoas elas são doutrinadas a querer viver na terra. É impressionante. As pessoas querem ganhar Exatamente. dinheiro, as pessoas querem ficarem ricas, elas vão para a igreja para ficar ricas. A gente tinha que ir para a igreja para se arrepender dos seus pecados, para confessar o Exatamente. pecado, para entregar o coração para Jesus. Sabe? É um Exatamente. negócio horroroso isso aí. Eu Exatamente. posso, Vamos eu posso ler ver. Lucas 12, pastor, só um texto rápido aqui, ó. Lucas 12, 15. Jesus diz assim: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Olha que interessante. A nossa vida não consiste na abundância do que a gente possui. Só uma informação para o senhor mudar de assunto, pastor Cruvinel. O senhor conhece o Lee Não, eu Strobel? quero ver o vídeo do irmão Joaquim. Ah, passa primeiro, eu comento depois sobre o Lee Strobel. Vamos lá. Pastor Joaquim de Andrade, também um tremendo apologista brasileiro. Bora lá. Esse sim, o maior de todos. Olá, amados, Deus abençoe os irmãos. Eu sou o pastor Joaquim de Andrade, pastor da Igreja Batista Ágape, aqui em São Miguel Paulista, também diretor-presidente do CREA. CREA é Centro Religioso de Estudos e Informações Apologéticas. Muito obrigado, pastor Cruvinel, por me convidar para dar uma opinião aí a respeito desse debate tão importante hoje. Então, vamos ao tema do debate de hoje. Eu diria que a teologia da prosperidade, pregada aí por falsos profetas como Kenneth Hagin, Benny Hinn, Joyce Meyer, Edir Macedo, R.R. Soares, Valdemiro Santiago, Agenor Duque e outros, é um falso evangelho. Esse não é o evangelho pregado pelo Senhor Jesus Cristo, com toda certeza. É um ensino que não tem nenhuma base bíblica, é uma má interpretação da Bíblia. Então, esse ensino de que a prosperidade é a manifestação, né, do poder de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, é uma interpretação equivocada da Bíblia. Todos os textos que eles usam estão fora do contexto. Então, esses pregadores da teologia da prosperidade, eles ensinam aí que se formos criados à imagem e semelhança de Deus, então nós somos Deus, ou então temos uma natureza divina. Não é de se admirar que essa teologia funcione tanto no Brasil, cresça tanto no Brasil, porque ela vai na raiz dos maiores problemas aí da população brasileira, né?
Uai, cortou, travou? Ok, Ah, não. mas, Vamos mas fazer o seguinte. eu acho que ele falou uma coisa muito relevante, pastor, quando ele fala que essa teologia vem de encontro ao misticismo brasileiro. No Brasil, nós É, tivemos uma mescla do catolicismo mais fanático que veio de Portugal, os sim. indígenas que estavam aqui, que é o xamantismo, e as religiões africanas. Nasceu esse caldo esotérico e espiritista que nós temos no Brasil. O Brasil é um Você sabe país quem, esotérico. você sabe quem escreve um livro interessante sobre isso? Mas também é o único para mim que presta, para mim, né? Deus Etioca. Ela escreve os deuses da Umbanda, que ela foi aquela questão histórica, mas também só isso também, porque na hora que ela fala a prática dela também não tem a ver com. A Neuza Etioca é um exemplo de uma espiritista ou uma espírita que trouxe o seu esoterismo, acho que ela veio do budismo, né? Ela trouxe para dentro da igreja. Agora, deixa eu te contar um negócio sobre o Lee Strobel. Lee Strobel escreveu um livro muito interessante chamado Em Defesa da Fé. O senhor deve conhecer. E nesse livro ele conta de uma pesquisa que foi feita sobre a felicidade entre os países do mundo, os países mais pobres e os países mais ricos, como os países nórdicos e os países mais pobres da África. Então imaginava-se, por exemplo, de 0 a 100, que o menino da África ia ter lá 50% 50% de felicidade daquela pesquisa. Enquanto que o menino aqui dos países nórdicos ia ter 90, 95 de felicidade. E qual foi a surpresa? Foi quase empate. Tipo assim, a África bateu 90% do grau de felicidade que eles colocaram na pesquisa e os países nórdicos 91, 92%. E aí qual foi a conclusão que os pesquisadores chegaram? O problema não é ter, o problema é ser. Você entendeu? O problema é o que você é. Você pode ser uma criança simples, que brinca na rua, com um shortinho rasgado, rodando um pneu, e não tem um smartphone, não tem uma TV, não tem uma internet, mas ele está feliz. Então a felicidade não tem a ver com o que você tem a ver com o que você é. Porque se nós analisarmos o capitalismo, ele está sempre colocando necessidades na nossa vida. Então, nunca as nossas necessidades serão plenamente supridas. A gente sempre tem uma coisa nova para ser agregada. Então, nós não temos que ter. Nós, cristãos, precisamos, acima de tudo, ser. Pastor, o senhor topa voltar semana que vem para a gente falar, porque assim, ó, Topo, topo vamos falar sim. um pouco. A produção aqui tá topa, né? Tá bom. Então, se der para fazer o debate lá, tudo bem. Se não der, nós vamos continuar ensinando. Eu gostaria de semana que vem textos bíblicos que refutam a questão da exacerbação financeira. Já colocamos alguns hoje, certo? Maldição Tudo bem. hereditária. Estou marcando aqui. Cobertura espiritual, irmãos. Olha, é como um pai de santo particular. Então, esse negócio, olha, irmãos, você está dando risada, mas eu participo de uma emissora, uma das maiores emissoras de São Paulo, e eu tenho tido uns debates com esse pessoal, e o pessoal fica bravo comigo, porque eu falo, Bíblia, gente. Eu falo, vamos para a Bíblia. Não adianta me responder com outra pergunta, me responde com a Bíblia. Porque Paulo disse, eu coloquei limite a mim, Apolo, para não ir além do que está escrito. Então, alguém já citou num desses debates que eu fiz na Rádio Musical, na verdade, é porque eu falo da Netfé na Rádio Musical, vou falar aqui também. Olha, na Rádio Musical, a pessoa fala, não, mas não precisa da Bíblia, é experiência, então vai desculpar. Quer dizer, não disse isso literalmente, mas o que ensina não tem a ver com nós somos da Bíblia, nós somos o povo da Bíblia. O protestantismo é conhecido como o povo da Bíblia. Pastor, nós estamos chegando ao final. O senhor tem aí 2 minutos para suas considerações finais. Na sequência, já pode apresentar seus livros. Mas faz uma consideração de pelo menos uns 2 minutos aí, a tela é sua. Olá, bem, mas muito bem. Você que está nos ouvindo até agora, primeiro, obrigado pela sua audiência, pelo prestígio que você está dando aqui a este programa. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, né, através do canal da Netfé. O que eu queria te aconselhar, querido?
se apegue com Deus. Porque quando você fica amarrado a uma igreja que é da teologia da prosperidade, a tua vida só roda em torno de questões humanas. Você não transcende, você não vai para as questões espirituais. Você fica sempre fazendo campanha, você fica sempre pensando em ficar mais rico, em querer trocar de carro, melhorar a empresa, e essas igrejas só falam nisso. Eu aqui de madrugada, às vezes, pego aqui o meu controle e dou uma navegada pela internet, pela TV a cabo, e o que eu vejo dessas igrejas neopentecostais é só questão financeira, só dinheiro. Até a cura divina você tem que pagar. Então, procure uma igreja bíblica que te traga enlevo espiritual, que foque no espiritual. Porque, querido, Paulo disse assim, o viver é Cristo, Filipenses 1:21, e o morrer é lucro. O que Paulo está dizendo? Nós temos que deixar nossa alma preparada para encontrar com Deus. A nossa vida não é terrena, a nossa vida não é humana, não é aqui, não é transitório. Isso aqui é transitório. A terra é transitória. As coisas materiais são transitórias. Você vai ganhar muito dinheiro, sabe o que vai acontecer com você? Os teus filhos vão ficar brigando pela herança. Sobre a repartição dos bens, não vale a pena. Então vai para uma igreja que te ensine coisas espirituais, que te prepare para encontrar com Deus, porque o crente verdadeiro está pensando nas coisas de cima. Ele quer que Jesus volte para ele morar com o Senhor. Mais informações, você que ficou curioso, quer ganhar o meu livro aqui, o PDF gratuito, chama-me no zap 17 98817 8448, me chama no WhatsApp que eu te dou o PDF gratuito, tá? Se você quiser, pode entrar no site do cacp.org.br, lá tem o link da loja, caso você queira comprar o meu livro também, mas independente de qualquer coisa, o site do CACP está disponível para você com mais de 15 mil estudos, tá bom? Agradeço ao pastor Cruvinel, agradeço à Netfé, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui falando de coisas espirituais. Bom, hoje, meus queridos irmãos, eu não vou fazer considerações finais, mesmo porque tudo que tinha que ser falado, o pastor João Flávio Martinez falou. Eu quero só dizer uma coisa que meu coração está muito feliz. Pastor Roberto Cruvinel, porque eu tenho 36 anos de evangelho. Irmãos, vocês não têm noção do que eu já passei nessa minha vida. Por amor a Cristo, por conta dos meus erros, por conta dos erros dos outros, mas Jesus nunca me abandonou. É verdade. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e não para o cartão sem limite. A Bíblia ensina isso, olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Fico tão feliz de ver homens como o pastor João Flávio Martinez. Isso é coisa que está acabando, irmãos. Está acabando. Nós somos uma geração de crentes em extinção. Nós somos uma geração de crentes em extinção. Eu vou falar uma coisa que vocês não sabem. Hoje se manda dinheiro para tanta coisa que não vale nada. E às vezes eu vejo um ministério como o do pastor João Flávio Martinez, assim, passando dificuldade, às vezes sendo perseguido porque está lutando para defender a obra de Deus, a verdade e a igreja. Se você puder, quero fazer um apelo de todo o meu coração. Eu nunca pedi isso aqui, irmão. Nunca pedi. Entra lá no site .org.br. .org.br, cacp.org.br. Entra lá, compra um livro, compra 2 livros, compra 3 e dá um de presente. Uma outra coisa que você deve fazer, se tiver lá um link de doação, faça isso. Porque nós somos uma geração, irmãos, que mantivemos missões em outros países, ajudamos a missão Portas Abertas, ajudamos a missão Horizontes, ajudamos tantas obras missionárias. E a defesa do Evangelho, o irmão pensa que foi de graça esses livros que estão atrás dele, muitas vezes tirando da própria família para poder comprar livro. Foi assim comigo, eu tenho certeza que foi assim com ele. Eu nem sei quantos livros eu tenho. Eu tenho 2 bibliotecas montadas e muitas vezes com muita dificuldade. Então ajude o ministério do pastor João Flávio Martinez. Você tem Instagram, pastor João Flávio?
Tem Instagram, João Flávio Martinez, no Instagram. Então vai lá. Tem CACP Ore, também. então procure lá, procure no Instagram. Olha, curta tudo, apoie, porque, irmãos, eu já vi o pastor João Flávio Martinez pedir oração, porque estava passando perseguição de sabatista, sendo processado, simplesmente porque falou o que a Bíblia diz. Porque falou Atualmente que a Bíblia... estamos sofrendo um inquérito na Polícia Federal por islamofobia. Olha só que absurdo. Islamofobia, Os muçulmanos que praticam a cristofobia estão me acusando de islamofobia. Exato. Então, irmãos, é o seguinte, como é que a gente vai vencer isso? Em oração, apoiando. Nossos irmãos não podem sentir que estão sozinhos. Então, se o irmão ofereça uma pedra para o pastor João Flávio Martinez sentar, e seja o Arão e Ur nessa batalha. Seja Arão e Ur na vida do servo de Deus. Estou pedindo a vocês, tá bom? Nós vamos encerrar aqui, agradecendo a Netfé e dizendo a você, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Coloca teus olhos em Jesus. Coloca teus olhos. Pastor João Flávio, semana que vem voltamos. Estamos de volta aqui. E Deus, sou grato a Deus pela sua vida, irmão João Flávio. Eu também, pastor Cruvinel. Um grande abraço. Deus abençoe. Bom, gente, ficamos por aqui hoje. O Senhor abençoe. Muito obrigado. Fica com Cristo. Olha, vai passar aqui o site da Netfé. Faça a sua inscrição, netfé.tv. Semana que vem vamos falar mais sobre isso. Jesus abençoe. Fiquem com Deus e a paz do Senhor.